Olá, estamos de volta com o nosso programa Mais Saúde e hoje conversando com vocês sobre escolas médicas. Escolas médicas, muito ou pouco? Eu sou o Dr. Luiz Ovando, clínico e cardiologista, e para falar sobre esse tema muito palpitante e desafiante, eu convidei o Dr. Mauro Luiz de Brito Ribeiro, conhecido como Mauro Ribeiro, e aqui para nós, Dr. Mauro. Dr. Mauro é cirurgião e presidente do Conselho Federal de Medicina. Vocês entenderam a amplitude da abrangência da ação do Dr. Mauro Ribeiro? Presidente do Conselho Federal de Medicina. Pessoa gabaritada, autorizada a falar e discutir sobre essa questão de escolas médicas no Brasil. Você talvez esteja se questionando, falando, mas por que falar sobre escolas médicas? Nós vamos, ao longo da apresentação, te convencer da importância de ter um número específico de escolas para um determinado número de população. E nós temos sido atropelados pelo governo federal na fundação, na formação de escolas médicas ao longo do país, com a argumentação de que é preciso interiorizar o médico. Doutor Mauro, muito obrigado por aceitar o nosso convite, vir até aqui. Você viu que eu já falei que o senhor é celebridade, né? É importante pela responsabilidade que tem, representando o Conselho Federal de Medicina, falar sobre esse assunto extremamente delicado. A palavra é sua. Muito ou pouca escola? Ovando, primeiro eu queria agradecer imensamente ao convite de estar aqui. O Dr. Luiz Ovando é meu amigo, irmão, companheiro, conselheiro de primeira hora, uma pessoa que eu tenho uma admiração, um respeito, um carinho, um amor muito grande. E tive um apoio decisivo do Dr. Ovando na minha eleição lá para o Conselho Federal de Medicina. Então agradeço demais estar aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, como presidente em exercício do Conselho Federal de Medicina, participando do seu programa, num tema tão relevante quanto a abertura de escolas médicas no Brasil. Esse tema, aparentemente, é um tema distante da população, mas, na realidade, a grande preocupação do Conselho Federal de Medicina é justamente a assistência à saúde da sociedade. O Conselho Federal de Medicina é uma autarquia federal de direito público criada por Lei Federal 3268, em 1957, pelo presidente Juscelino Kubitschek, e ele não é, Ovando, um órgão corporativo da classe médica. A função do sistema conselhal, Conselho Federal de Medicina à frente, é garantir à população brasileira boas condições de atendimento em saúde. O que nós temos hoje é uma bomba que foi armada, principalmente pelo governo do PT, mais especificamente da presidente Dilma, aqui sem nenhuma conotação política. O Conselho Federal de Medicina, ele não tem partido, ele defende aquilo que nós defendemos, aquilo que nós acreditamos. E o que é o grande imbróglio que nós temos hoje, Ovando? Nós temos um número de escolas que aumenta exponencialmente, isso começou no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, né? E o presidente Lula abriu mais ou menos o mesmo número de escolas médicas do presidente Fernando Henrique Cardoso, e na realidade houve uma explosão no governo Dilma. Quando ela saiu do governo, ela tinha aberto 90 escolas e deixou um edital com mais aproximadamente 40 escolas a serem abertas. Então, um total de 130 escolas médicas, né? O grande problema que nós temos em relação a essa abertura indiscriminada de escolas é que estão sendo abertas essas escolas em locais onde não existe a menor infraestrutura de um processo de ensino e aprendizagem. Você não tem médicos suficientes, você não tem médicos doutores, você não tem médicos mestres, você não tem uma infraestrutura de unidades básicas de saúde nesses municípios e, principalmente, você não tem estrutura hospitalar para ensinar esses acadêmicos de medicina. Isso que eu ia falar, doutor Mauro, é interessante esse aspecto, porque medicina é uma atividade eminentemente prática. Ninguém consegue ser médico sem exercitar à beira do leito, no ambulatório, no centro cirúrgico, né? Atendendo a comunidade de uma maneira geral. E a hora que você fala assim, nós estávamos conversando aqui antes, né? Você conhece Itapipoca? Nenhuma conotação pejorativa ao cidadão de Itapipoca, né? Itapipoca é uma cidade que tem mais ou menos 96 mil habitantes no interior do Ceará.
e ter uma escola médica programada para Itapipoca. Quer dizer, com certeza não vai ter professor à altura, no sentido de suprir números e outras condições, e também não vai ter hospital, não vai ter organização para isso. E tem uma escola programada. Quer dizer, se o indivíduo não tem prática, como é que ele vai ser um bom profissional, ou pelo menos o necessário para a comunidade? Falando em CFM, né, o Conselho Federal de Medicina, quer dizer, uma autarquia que tem a finalidade de zelar pela segurança de saúde do cidadão, essa é uma situação extremamente adversa, não é isso, doutor Mauro? Perfeito, Wando. E não existe possibilidade desse médico sair bem formado em cidades como essas, né? E, infelizmente, nesse último edital do governo, tem uma série de cidades que nós nunca nem, ao menos, ouvimos dizer o nome e que estão sendo agraciadas com escolas médicas. O grande problema que se apresenta, Wando, e aí não é só um problema do governo federal, eu acho que o Conselho Federal de Medicina e toda a sociedade civil deve estar unida nesse sentido. Nós tivemos a oportunidade de falar isso para o ministro Mendonça Filho, numa reunião recente que nós tivemos em relação a uma moratória de abertura de escolas médicas no Brasil, é que nós passamos, há 6 anos atrás, de 14 mil formandos, e vamos passar para 35 mil formandos em aproximadamente 8 anos. Então, o número de formandos ele aumenta exponencialmente para um número de vagas de residência médica praticamente estagnado, que só aumenta em especialidades que não têm apelo por médico por falta de políticas públicas, como, por exemplo, o Programa de Saúde da Família. Então, nós vamos ter um contingente de médicos, de 35 mil médicos, para vagas praticamente estagnadas. Todo mundo sabe que o padrão ouro de formação de especialista é a residência médica. Desses 35 mil, quem vão conseguir as vagas de residência médica? São os melhores alunos. Os piores alunos, o que vai acontecer com os piores alunos? Eles entram diretamente no mercado de trabalho. Aonde? Na atenção básica e na urgência e emergência. Então, esse é o nosso grande desafio. O que fazer para preparar esses médicos mal formados que não terão residência médica entrando no mercado de trabalho? Esse é o grande desafio que se apresenta. Precisam de tratamento e não serão tratados, infelizmente, e cairão no mercado, inclusive quem que paga o preço? A população de uma maneira geral. Essa é a grande preocupação do Conselho Federal de Medicina em relação a esse tema. Muitas vezes, quando nós nos posicionamos, nós somos tidos como corporativistas. Nesse caso, jamais, Wando. Nesse caso, realmente, o que nós estamos preocupados é a assistência à população. Doutor Mauro, eu estava vendo alguma coisa, inclusive o senhor escreveu um artigo no último número do Jornal do Conselho Federal de Medicina, falando sobre as dificuldades, naturalmente, que haverá, né, na formação do médico e também consequente população, como o senhor acabou de argumentar. E o que a gente vê é que há uma falácia, vamos usar assim esse termo, que na verdade é alguma coisa maquiada de verdade, mas que não é verdade. Dizendo que escola médica no interior interioriza o médico. Isso, na verdade, é uma falácia. Nós temos visto isso desde a época que eu me formei, há 42 anos, que não é verdade. E nós vamos para um breve intervalo. E do segundo bloco, o Dr. Mauro Ribeiro vai responder e argumentar sobre essa falácia criada pelo governo anterior. Escola médica interior, seguro médico no interior. Não é verdade. Não saia daí, nós já voltamos. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Mais Saúde e hoje entrevistando o Dr. Mauro Ribeiro, presidente em exercício do Conselho Federal de Medicina. O Dr. Mauro Ribeiro é daqui de Campo Grande. É cirurgião geral, trabalha na Santa Casa, Hospital Regional, professor da Uniderp e nos dá a honra e o prazer de entrevistá-lo num assunto extremamente interessante, delicado, mas necessário. Nós terminamos o segundo bloco conversando sobre a questão da interiorização do médico através da interiorização de escolas médicas. É verdade isso, doutor Mauro? Completamente verdade. Na realidade, Wando, o que acontece é o seguinte, nós passamos por uma série de falácias no governo da presidente Dilma, a começar pelo ministro Alexandre Padilha, de muita má recordação para a classe médica brasileira. Porque ele instituiu um programa chamado Provab, que incentivava os médicos na atenção básica, dando um bônus de 10% na nota final de residência médica. Nós fomos contra isso pelo Conselho Federal de Medicina, nos afastamos da Comissão Nacional de Residência Médica, e isso, na realidade, ao longo do tempo, infelizmente, se confirmou aquilo que nós falávamos à época, que seria um caos,
que faria o desarranjo da residência médica no Brasil. O que fixa o médico no interior? O Conselho Federal de Medicina tem as suas próprias pesquisas, e na literatura está cheio de trabalho mostrando o que fixa médico no interior, Evandro. Não é abertura de escolas médicas. Um dos fatores de fixação de médico é a residência médica, mas a residência médica local ele tem que ter boas condições para que o médico possa criar seus filhos naquele local, boas condições de infraestrutura social, tem que ter boa qualidade de vida e tem que ter boa remuneração. A remuneração vem em terceiro lugar, segundo as nossas pesquisas no Conselho Federal de Medicina. Então, essa foi uma falácia, foi outra falácia do ministro Alexandre Padilha, dizendo que, ao abrir escolas em locais sem a menor infraestrutura, haveria fixação de médico. Isso não existe, esse paralelo, em todos os trabalhos publicados na literatura mundial. Então, Mauro, a gente tem visto, eu tenho discutido com alguns colegas que não concordam muito, né? De alguma maneira, o que eu vou falar aqui, você não se ofenda, né? O médico é um indivíduo que tem poder. Você já deve ter ficado doente alguma vez, eu já fiquei doente e já fui operado na condição, inclusive, por um indivíduo que foi meu aluno, porque eu confiei e ajudei a formá-lo bem. Então você fica extremamente vulnerável. Você, paciente, quando chega, você quer ser acolhido, você quer ser bem recebido. Então, se o médico faz isso, o médico tem um poder, ele tem uma capacidade de influenciar o cidadão muito grande. E esses governos totalitários, na verdade, eles têm uma tintura de democracia, que na verdade não tem democracia nenhuma. Eles são extremamente autoritários e ditadores das suas decisões, passando por cima, inclusive, de todos os órgãos que representam classes, como aconteceu nesse país nesses últimos 13 anos. E eles criaram esse tipo de falácia, né, que é, não, vai ter escolas do interior, quem que não quer ter médico na família, parente, filho, sobrinho, neto, enfim, todos querem. E aí criou-se essa falácia. Vamos fazer escola médica porque vamos segurar o médico do interior. Mas isso, na verdade, o que vem no bojo, eu tenho falado isso para alguns colegas, e eles não concordam, é que querem enfraquecer o poder do médico. Querem tirar a capacidade de decisão do médico. Porque a hora que você aumenta a oferta, você começa a correria pela sobrevivência. O senhor concorda com isso? Não precisa concordar, mas pode argumentar. E nós temos visto isso nesse governo, não agora, mas anteriormente. Concordo, e temos N declarações do Conselho Federal de Medicina em relação a isso. Inclusive pelas próprias políticas públicas do governo do PT, de retirar o médico de todos os cenários em que você tem uma equipe de saúde. Esse é um direcionamento do governo do PT, que agora nós estamos começando a reverter dentro do Ministério da Saúde. Ou seja, o corpo sem cabeça. A mula sem cabeça. Como é que você vai ter alguém administrando, dando norte, dando direcionamento sem cabeça? Perfeito. Essa sempre foi a política da qual nós confrontamos o governo. E nós tivemos um governo, Wando, na realidade, eu não quero fazer disso aqui um palco de política, mas eu estou simplesmente dizendo do ponto de vista do Conselho Federal de Medicina, né? Nós nunca tivemos um governo, mesmo na fase do presidente Lula. O presidente Lula nunca fez isso. A presidente Dilma, com o seu ministro Alexandre Padilha, eles fizeram uma atitude extremamente condenável. Eles jogaram a população contra a classe médica, como se a classe médica fosse a grande culpada pela desassistência de saúde no Brasil. E o Conselho Federal de Medicina sempre se colocou contra isso, tomou atitudes muito firmes em relação ao governo, se afastando de todas as comissões do Ministério da Saúde, de todas as comissões do Ministério da Educação, tanto que chegou no final do governo da presidente Dilma, nós fomos chamados várias vezes, tanto no Ministério da Saúde quanto no Ministério da Educação, para voltarmos aos assentos que sempre pertencemos. Porque, na realidade, Wando, só existe uma saída para a crise que assola a saúde pública no Brasil, quer seja no sistema de urgência e emergência, quer seja no sistema eletivo. Eu não acho que isso seja tudo da responsabilidade do governo, porque o caos ele é tão grande, a falta de acesso da população ao sistema de saúde é tão grande, o sistema está tão caótico, o sistema entrou em colapso tão grande, que a responsabilidade é de todos nós. O Conselho Federal de Medicina ele não torce contra o governo, nem o próprio governo da presidente Dilma. O governo federal de medicina ele não tem cor, mas a nossa relação com os governos, necessariamente, ela tem que ser uma relação tensionada, porque nós defendemos
o interesse da população, o interesse da sociedade. Aquilo que o governo faz de bom, nós elogiamos e nos colocamos do lado do governo. Como agora, nós temos N divergências com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, que deu declarações terríveis em relação à classe médica, tipo, o médico finge que trabalha e nós fingimos que pagamos, né? Agora, no momento, ele deixa um legado bom dentro do Ministério da Saúde, que foi a reforma da política de saúde mental no Brasil. E nós estávamos lá dentro do Ministério, integrando, dando a ele total apoio, inclusive em nota pública por parte do Conselho Federal de Medicina, porque aquilo vem ao encontro do benefício da população, essa população tão desassistida, com milhões de usuários de crack, por exemplo, que andam como verdadeiros zumbis nas grandes saúdes, nas grandes cidades, sem acesso ao sistema de saúde. Então, aquilo que o governo faz de bom, o Conselho Federal de Medicina elogia, aqui reconhece e se coloca ao lado. Aquilo que faz de bom, de ruim, obviamente, nós temos que criticar. Não há dúvida que essa questão da saúde, a gente sempre fala nisso, né? É até paradoxal, mas é interessante, porque a medicina vai bem, a saúde nem tanto. Ou seja, a saúde é você se apoderar da ciência médica, da ciência social, da evolução econômica, tecnológica e colocar à disposição do cidadão. Aí você forma a saúde, com a compreensão e participação, inclusive, do cidadão. O que, lamentavelmente, nós temos diante da Constituição Cidadã, né, de 1988, que, do ponto de vista de saúde, é extremamente paternalista, né, se faz necessário algumas reconsiderações. Mas nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o questionamento de que o que fazer agora para melhorar a saúde? Porque a medicina, a ciência médica, como todas as ciências do mundo, está progredindo. Agora, a saúde tem seus percalços. Nós já voltamos, não saia daí. Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco e hoje entrevistando o Dr. Mauro Ribeiro, cirurgião, colega nosso, médico da Santa Casa do Hospital Regional e professor do curso de Medicina da Uniderp e presidente do Conselho Federal de Medicina em exercício. E hoje nós estamos falando sobre escolas médicas, muito ou pouco. No último bloco, nós falamos sobre o que fazer para que a saúde melhore, doutor Mauro. Ovando, essa é uma pergunta desafiadora, porque na resposta está inserida uma complexidade imensa. Nós não temos nem tempo para discutir, a gente poderia fazer alguns programas só discutindo isso. O que eu posso adiantar é o seguinte, por exemplo... Em relação às escolas médicas. Em relação às escolas médicas, hoje nós discutimos dentro do Conselho Federal de Medicina o exame de ordem, que era uma coisa que nós jamais pensamos em submeter os médicos brasileiros, mas na última lei dos mais médicos, nós conseguimos inserir a avaliação seriada dos estudantes de medicina no 2º, 4º e 6º ano. O Conselho Federal de Medicina defende que essa avaliação ela tem que ser eliminatória, ou seja, o acadêmico ele tem que mostrar suficiência, ele tem que mostrar conhecimento, senão ele tem que repetir. O governo fez uma avaliação formativa, ou seja, não tem caráter eliminatório, simplesmente é uma quantificação do conhecimento adquirido, que não satisfaz a discussão do Conselho Federal de Medicina. É como se fosse simplesmente um diagnóstico sem tratamento. Sem tratamento. O Conselho Regional do Estado de São Paulo, CREMESP, ele faz essa prova há aproximadamente 15 anos, mostrando um dado assustador, de 55% a 60% dos alunos do Estado de São Paulo, que é o grande estado da federação, reprovam na prova, ou seja, não consegue suficiência de 50% da prova. Agora, os CRMs do estado de Goiás, do estado de Rondônia, vão fazer a prova também, e mais um está pensando em fazer a prova no ano que vem, que é o estado do Espírito Santo. Essa é uma das possibilidades, porque é o que se faz no mundo inteiro. Quando os conselhos de medicina não avaliavam, a lei diz que o médico formado, automaticamente ele tem registro no conselho, desde que ele forme para uma faculdade reconhecida. Agora, a partir do momento que nós estamos avaliando o acadêmico de medicina, aquele que não mostrar suficiência, nós temos que rediscutir essa questão, que é uma questão legal. Se ele não tem suficiência, será que ele pode atender a população brasileira? Recentemente eu estava no Liaison Committee em Washington, que é a instituição que faz toda a acreditação de escolas médicas dos Estados Unidos e no Canadá, e conversando com o presidente do Liaison Committee, ele perguntou como nós avaliávamos aqui os nossos acadêmicos e os egressos, os médicos formados. Eu disse que nós não avaliávamos. Ele tomou um susto quando eu falei isso.
Porque os países de primeiro mundo todos avaliam. A Austrália avalia, Nova Zelândia avalia, Reino Unido avalia, França avalia, Estados Unidos avalia, Canadá avalia. E eles avaliam também periodicamente as especialidades, né? Também avaliam aqueles que são especialistas para renovarem o título de especialistas. Então, essa é uma discussão que nós temos que enfrentar aqui no Brasil. Ela politicamente é muito difícil, mas ela não tem mais como ser postergada. Esse é um dos caminhos. Outro caminho, Wando, é que o governo agora do presidente Temer, ele fez uma readequação do FIES. E nós temos o FIES do governo anterior, do governo do PT, como um grande duto de desvio de dinheiro público para as entidades privadas, educacionais, em saúde. Tem algumas muito sérias, que têm faculdades de excelência privadas, outras nem tanto. Com essa nova regulamentação do FIES, nós acreditamos que algumas faculdades que estão sendo abertas, elas não sobreviverão. E outra coisa que nós também acreditamos é na acreditação das escolas médicas. O Conselho Federal de Medicina tem o SAEM, que é um sistema que nós acreditamos em escolas médicas, é feito junto com a Associação Brasileira de Educação Médica e com o professor Milton Arruda Martins, que é o responsável pela parte técnica desse programa, que é professor titular de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e nós já fizemos a proposta do MEC de nós sermos a entidade acreditadora de escolas médicas no Brasil. Inclusive, estamos na iminência de conseguirmos a nossa afiliação na World Federation of Medical Education, que é a entidade mundial de acreditação de escolas médicas. Nós estamos conversando com o MEC a esse respeito, e também é um caminho para nós conseguirmos ou melhorar ou eliminarmos as escolas que não oferecerem qualidade. Então, esses seriam os 3 passos. A acreditação de escolas médicas, a prova dos egressos ou da avaliação dentro da própria Faculdade de Medicina, mas eliminatória, e o FIES. E a ordem, né, o exame da ordem. Isso que o Dr. Mauro coloca, né, conversando com os médicos já com quase meio século de formação, né? Inclusive conversando aqui, uma certa oportunidade com o Dr. Gil Tonini, Pacífico Tonini. Dr. Gil disse que eles tiveram a festa de formatura deles postergada porque teve um colega que tinha reprovado e ia fazer a segunda prova, a segunda época, que se chamava na época, no 6º ano de medicina. Então, as escolas eram suficientemente idôneas para segurar aquele indivíduo que não tinha a qualificação adequada. E, lamentavelmente, hoje a gente não tem mais essa determinação. O aluno de 6º ano não reprova mais. Não tem dificuldades nenhuma para fazer. Chegou no 5º, 6º ano, dificilmente ele reprova. Então, é preciso, diante da responsabilidade que o Conselho Federal de Medicina tem, e a população direitos, né, no sentido de ser bem atendida, bem avaliada, bem tratada, que você coloque no mercado indivíduos adequadamente treinados e preparados para exercer a medicina, essa arte fantástica que todos nós conhecemos e precisamos dela. Doutor Mauro, para terminar, é muito comum a gente ouvir hoje, né, falar assim: olha, doutor, o médico não vai para o interior porque não tem condição. Eu sou um dissidente dessa afirmação. Né? O médico não vai para o interior porque não tem condição. Nós, homens, pessoas, seres humanos, somos os modificadores, somos os criadores. Então, se o indivíduo estiver bem preparado, ele chega lá no interior, ele consegue fazer alguma coisa, ele consegue modificar. O senhor concorda com isso? Concordo inteiramente, Wando. O que eu não concordo é com a argumentação dos governos de que o médico não quer ir para o interior. A nossa visão no Conselho Federal de Medicina é a seguinte: o médico é um profissional, assim como o enfermeiro, os técnicos de enfermagem, os profissionais da área de saúde, nós somos diferentes, porque nós não colocamos o dinheiro à frente de tudo. Nós fazemos medicina, vou falar da medicina, mas isso serve também para as outras profissões, porque somos vocacionados, o nosso compromisso é com a vida. O médico, mas ao mesmo tempo o médico é um profissional, Wando, como outro profissional qualquer. Ele tem dívida para pagar, ele quer segurança para ele tem que criar os filhos, ele tem que procurar oferecer o melhor para a família. Então, quando fala assim, tem propostas de 30 mil reais por mês na cidade do interior e o médico não vai. O médico não vai porque a relação de trabalho ela é precarizada. Ele não tem segurança nenhuma nesses contratos. Não tem nenhum plano de cargo, carreira, salário, não tem segurança nenhuma. Ele fica nas mãos dos prefeitos. E a experiência que existe é a seguinte: a partir do momento, 6 meses antes das eleições,
O prefeito para de pagar o médico não tem dinheiro para pagar suas contas. E aonde não tem médico, Ovando, você não tem nenhum outro profissional liberal. Você não tem engenheiro, você não tem advogado, você não tem arquiteto, você não tem outro profissional liberal. O que o governo tem que fazer? A Constituição garante saúde a todos. Aonde o mercado regula, porque quem regula o trabalho médico é o mercado. Aonde o mercado regula, você tem médico. Aonde o mercado não regula, o governo, cumprindo a Constituição, tem que fazer uma carreira do Estado, nos moldes do juiz e do Ministério Público, para colocar o médico lá para atender lá e ser responsável por ele. Mas com segurança. Exatamente. É isso que nós defendemos. Doutor Mauro, nós chegamos ao fim do nosso programa. Foi muito bom, né? Gostaria de continuar conversando, porque esse é um assunto palpitante, né, e extremamente interessante e desafiador. E quero aqui nessa oportunidade agradecer a sua gentileza em atender o nosso convite e vir até aqui para nos dar esses esclarecimentos, inclusive aos nossos telespectadores. Muito obrigado. Prazer imenso estar aqui, Ovando. Voltarei quantas vezes for convidado. Será convidado. Nós vamos conversar outras vezes. E a você que nos prestigiou, muito obrigado.